povo! Estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma A Hora, seu momento aqui de provocação, sabedoria e conexão diária. Seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar de karma. O que é esse tal de karma? Bom, vou deixar o algoritmo dar a rodada dele enquanto você chega. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre karma, tá? Então se achegue, porque a gente subentende um pouquinho o que é esse tal de karma. Tá muito falado, né, na nossa sociedade. Acho que essa palavra ela é conhecida, mas ela não é compreendida na essência dela, assim. Então vai chegando, que manda essa live aqui pra alguém. Então se você tá vendo gravada também, já manda ela pra alguém aí, que eu tenho certeza que ela vai valer muito a pena. Aulão máximo sobre karma. E vamos chegando. Chega mais. Vamos lá. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho já sobre que karma, na verdade, pode parecer, né, uma palavra apenas. Eu não sei o que você compreende o que é karma, sobre o que é karma, mas karma nada mais é do que uma lei universal, ok? E aí, já para quebrar qualquer misticismo que você possa ter com essa palavra, pode ser compreendida também como uma lei de ação e reação, né? Lei da física. Então, toda ação gera uma reação, tá? E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso e como que você pode, então, aplicar a provocação que eu quis trazer hoje aqui, como que você pode aplicar essa lei para trazer na sua vida, né? Para trazer mais construções mais alinhadas, efetivamente, tá? Então, usar essa lei aí para manifestar as coisas, mais sucesso e felicidade na sua vida, tá? Usar essa lei de forma consciente, beleza? Eu vou colocar aqui, manda aí essa live, ajuda aí o algoritmo e vamos lá. Eu vou botar aqui um slide pra gente entender aqui o que é esse tal de karma. Então tá. Bom, toda ação, só um adendo, esse conteúdo aqui, ele foi muito inspirado e tirado também lá do livro das 6 leis espirituais do sucesso, do Deepak. Então, Deepak Chopra, ou seja, tem muitas quotes aqui também, né, coisas retiradas de lá. Bom, toda ação gera uma energia que retorna a nós da mesma forma, tá? Por isso que pra gente tirar, né, de forma bem básica, karma significa ação. Então, a gente já começa a falar de karma neste lugar, ok? Que é uma lei, e que é uma lei natural, lei do universo, que significa a lei do efeito, né, da causa e efeito, ou seja, da ação e reação, beleza? Então, vamos lá. O que isso significa? Que o que a gente semeia é aquilo que a gente colhe, né, no bom português. Então, quando a gente escolhe ações que levam a felicidade e o sucesso aos outros, o nosso karma, ou seja, a ação, né, em retorno, é felicidade e sucesso. E aí tem uma frase linda do Swami Vivekananda que você pode aí anotar, se quiser tira print, deixa isso aí bem, como é que fala? Exposto aí na sua frente, que é: karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são os fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Então, o que isso significa? Visualiza essa frase. Eu vou repetir essa frase. Fecha os olhos e visualiza essa frase. Karma, lembra que karma é o conjunto de ações, é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são os fios de uma rede que tecemos ao redor de nós. Deixa aqui um coração se você entendeu a profundidade dessa frase. O que Swami Vivekananda quer dizer com essa frase? Que se o karma é o conjunto de ações e que toda ação gera uma reação, uma lei do universo, aí, né, quem que descobriu isso foi lá quando um carinha aí que jogou uma maçã pra cima e viu que tinha aí gravidade, ou seja, uma pessoa que entendeu que existia, não só ele, né, enfim, mas
físicos descobriram isso e a gente acredita, não sei quem acredita, que isso não se aplica também aos nossos pensamentos, às nossas palavras, aos nossos atos. Então, todas as nossas ações, elas vão tecendo essa grande teia, essa grande rede que tem ao nosso redor, tá? E isso por isso que ele fala ali, que é a afirmação da liberdade humana. Por que quer dizer isso? Se eu mudo as minhas ações, eu mudo os meus resultados, eu mudo a teia, a rede que se forma ao meu redor, tá? Então, por isso, essa é a grande liberdade. A gente vai falar um pouquinho mais disso sobre o livre-arbítrio, né? E a gente vai entender o nosso real livre-arbítrio, tá? Então, karma aí é o conjunto de ações e consequências, ou seja, lei da ação e reação, causa e efeito. E aí, o que o karma implica, né? Ele implica em escolhas conscientes. E aí é que é o grande lance disso, né? Será que a gente tá realmente tão consciente assim das nossas escolhas, do que a gente escolhe a forma como a gente age? Porque somos, e isso traz muito no livro, somos escolhedores infinitos. A gente tá a todo momento escolhendo alguma coisa. Você pode escolher ficar aqui nessa live e escolher sair dessa live. Você pode escolher hoje comer uma comida super saudável de jantar, ou você pode escolher comer uma comida que não é tão saudável assim. Você pode escolher amanhã acordar cedinho e fazer algum tipo de exercício, meditar, fazer seu yoga, ir malhar, fazer qualquer coisa antes de você ir trabalhar. Ou não, você pode escolher acordar mais tarde, tomar um café correndo e sair correndo de casa. Ou seja, somos escolhedores infinitos. Mas a gente vai entender se a gente realmente como que a gente escolhe isso. Então entendam, isso é muito importante a gente entender. Escreve aí, somos escolhedores infinitos. No final da live você vai entender um pouco mais de como que a gente pode melhorar, né, essas escolhas. Por quê? Todos nós temos acesso ao campo de infinitas possibilidades. Então todo mundo tem acesso a esse campo de infinitas possibilidades, de onde tudo é gerado, tudo se cria desse campo. Só que, ou seja, isso quer dizer que temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de escolher o que a gente quer fazer, uma coisa ou outra. Gente, caiu uma flor aqui, uma orquídea, levei um susto. A gente pode escolher o que a gente quer fazer. Então, tudo tá acontecendo no agora. Tudo que tá acontecendo no agora, ele é resultado de uma escolha feita em algum outro momento, tá? Então, o karma, e o que isso significa, né? Dizer, então, se o que tá acontecendo agora na minha vida foi uma escolha de algo que eu fiz, de um resultado de uma escolha que eu fiz no passado, o karma, então, define o nosso destino. E aí, essa frase, assim, né, às vezes fala, destino, eu não acredito nisso, né? Ou é uma frase polêmica, né? O karma define o nosso destino. O que você acha aí dessa frase? Me fala aí o que você acha dessa frase, você que tá assistindo esse vídeo ao vivo. O que você sente? Você concorda com essa frase de que o karma define o nosso destino? Ou você não acredita em destino e você acha que o karma não define o seu destino? Me diz aqui. Vou até beber uma água pra esperar você responder, porque aqui tem um delayzinho. Mas vamos lá. Se você acredita que o karma define o seu destino, você entende que destino é como se, tipo assim, não dá pra você pegar um Uber, sair de casa e você não colocar lá no GPS qual é o seu destino. O destino é um lugar que você tá indo, né? É o destino que você vai chegar. E pra você chegar nesse destino, por exemplo, eu quero ir aqui da minha casa até um outro bairro. Se eu não decidir pegar o carro e sair pra dirigir, eu nunca vou chegar nesse destino. Ou eu, por exemplo, vou chegar nesse destino de carro, a minha decisão de ir de carro vai fazer com que eu chegue nesse lugar em 15 minutos. Mas se eu decidir ir de ônibus, por exemplo, vai demorar 1 hora. Se eu for de bike, de repente demora 10 minutos. Então, a minha ação, ou seja, o meu karma, ele vai definir o meu destino, porque as ações que eu faço no presente, elas definem as ações do futuro. Então, é muito uma questão de lei de ação e reação. Se eu dou um soco na parede, vai vir uma energia em retorno desse soco que vai de uma mesma intensidade, né? Então, somos escolhedores infinitos. Estamos a todo momento escolhendo alguma coisa que vai gerar alguma coisa pra gente num futuro, beleza? E aí,
a provocação é, mas será que a gente está escolhendo de fato as nossas ações? Porque, ok, temos acesso ao campo de infinitas possibilidades, mas será mesmo que a gente está acessando esse campo de infinitas possibilidades de uma forma limpa? Ou seja, assim, como se... porque se vocês pararem pra pensar, eu escolho, por exemplo, posso escolher comer, como eu falei, vou escolher comer alguma coisa saudável ou comer alguma coisa mais gordurosa hoje. Se eu tô no meu sistema default sempre comendo besteira, ou eu já tô acostumada a fazer isso, eu tenho um sistema que ele é quase que automático. Então, será mesmo que eu consigo interferir nesse sistema? Ou como que eu interfiro nesse sistema? Para eu realmente conseguir quebrar um padrão e escolher de forma consciente, de forma presente e consciente. Então, todo o trabalho que a gente precisa fazer, a gente vai entender mais, é de estar consciente desse sistema default que existe. Então, a próxima, vou botar aqui o outro slide pra eu falar um pouquinho mais sobre isso. Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio? Livre-arbítrio pra quem? E essa é uma discussão, não é uma discussão exatamente, mas é um conhecimento que às vezes ele é meio tipo, não, eu tenho sim livre-arbítrio, eu tenho acesso, eu posso escolher o meu destino, eu escolho o que eu quero fazer. E sim, você escolhe, de novo, vou repetir isso mais uma vez, somos sim escolhedores infinitos. Todos nós temos acesso a esse campo de infinitas possibilidades. Ou seja, o livre-arbítrio de escolher entre virar à direita ou à esquerda, comer X ou Y, acordar mais cedo e fazer uma atividade física, ou acordar já correndo e sair correndo para as coisas, falar sim ou não para aquela pessoa, falar sim ou não para aquele emprego. Temos sim acesso a esse campo e ao livre-arbítrio de escolher, das nossas escolhas, né? Só que... isso aqui eu falei já, né? Tudo que está acontecendo agora é resultado de escolhas feitas no passado. Ou seja, o karma define o nosso destino, o lugar onde vamos chegar. Destino igual a um lugar que vamos chegar. Fala, Lord! Seja bem-vinda. Mas então, será que a gente escolhe mesmo de fato as nossas ações? E aí, por que essa pergunta traz essa provocação? É que estamos muitas vezes inconscientes. E são duas coisas que nos levam a um destino, às vezes, indesejado, que é inconsciência e condicionamentos. A nossa mente é muito inteligente. A gente tem uma mente muito inteligente, muito sagaz, que tende a deixar tudo no modo default, no modo automático. E tudo bem, porque se somos escolhedores infinitos, imagina se a gente tivesse que conscientemente escolher absolutamente todas as nossas ações. Eu já falei isso aqui em outra live também, uma outra aula aberta. Imagina se a gente tivesse que escolher absolutamente tudo que a gente fosse fazer no nosso dia. Então tem coisas, por exemplo, escovar o dente. Você já tá no default ali, você já tá no automático. Tem vezes, inclusive, quando a gente tá muito, muito inconsciente de tão condicionado que a gente tá de algumas ações, algumas atitudes, que a gente chega a escovar o dente e pensa, eu escovei o dente? Quem aí já escovou o dente e não lembrava se escovou o dente? Tá no banho, por exemplo, e aí tá lá tomando banho. Cara, eu já passei condicionador? Eu já passei sabonete? Ou sai do banho e fala, gente, mas eu passei sabonete? Me diz aí, quem aí já passou por essa situação? Fala eu aí. Porque muitas vezes é isso, a gente já tá com vários padrões super automáticos. E tudo bem, porque isso faz com que a nossa mente consiga otimizar, né, HD, tipo assim, otimizar a bateria, como se a gente às vezes ficasse alguns padrões. A gente tendesse a ficar naquele modo salvar a bateria, né, do celular. Então é importante que isso seja feito, até porque a gente precisa, de novo, né, economizar. Já fez, né, Laís? Sai de casa correndo e fala, cara, eu tranquei a porta, porque a gente tá, por dois motivos, né, ou porque a gente tá com a cabeça em outro lugar, ou seja, a gente tá com a nossa consciência deslocada. Anota isso aí, consciência deslocada. A gente tá com a cabeça em outro lugar. Vou fazer uma provocação aqui. Com quantas pessoas você vai deitar na cama? Quando você tá lá no seu momento íntimo com uma parceira, com seu parceiro, quantas pessoas tem ali deitadas com vocês? Deslocamento de consciência, certo? Ou seja, a gente tem esse problema também. Além da inconsciência de se questionar sobre, de estar ali, a gente às vezes se desloca a nossa consciência para outros lugares. E a gente tende, e a gente tá muito condicionado.
né? Eu fiz um post já aqui no Instagram que falava sobre os condicionamentos em relação à prosperidade e à abundância, né? Prosperidade e abundância são padrões da natureza. Só que a gente está tão condicionado a padrões de escassez, ou seja, a gente está sempre treinando padrões de escassez, que esse vira o nosso condicionamento. Então, quando você vai tentar conscientemente escolher, por exemplo, o livre-arbítrio de escolher ser abundante, de escolher a prosperidade, não necessariamente você consegue atingir isso. Ou não necessariamente você consegue ver o resultado dessa ação. Porque por mais que você haja dessa forma, existe algum padrão inconsciente, por exemplo, num paradigma. Também já falei sobre isso aqui. Vou falar um parênteses aqui só se você não pegou isso, né? Então, os nossos resultados, eles são, se a gente for fazendo um revés, né? As nossas ações são resultados de uma comunicação interna, um sentimento, um pensamento e paradigmas, ou seja, crenças. Se a gente acredita lá no fundo do nosso coração e das nossas crenças mesmo, que a gente não merece, por exemplo, se você tem uma crença por N razões durante a sua vida, você cresceu com uma crença de que você não merece prosperar, você não merece ser rica, ou quem é rico é injusto, ou quem é rico mutreta, fez mutreta pra ficar rico, ou o negócio é mais fácil um camelo entrar num fio de num buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então são várias crenças que geram nossos paradigmas, o que a gente acredita, um sistema que a gente acredita que é o certo. Então esse sistema gera os nossos pensamentos, gera os sentimentos, que gera uma comunicação, e dessa comunicação eu ajo dessa forma. Então o karma, muitas vezes a gente está condicionado, a gente tem ações condicionadas. Então a gente escolhe o quê? Sempre o mesmo estilo lá de boy. A gente escolhe sempre o mesmo estilo lá de um trabalho, né? De relacionamentos. Porque existe um condicionamento. Por esse condicionamento e pela inconsciência desse condicionamento, a gente acaba fazendo o quê? Chegando a destinos indesejados. Ou seja, onde você tá hoje é um destino. É um destino de uma ação que você teve lá no passado, que te gerou esse destino que você tá hoje. Então, se você quer mudar um destino, o próximo destino, você precisa mudar o quê? As suas ações hoje. E para você fazer isso, você precisa hackear, você precisa entender qual que é o sistema default que você está operando. Pensa comigo, como se você fosse... Como mudar então o destino? Essa provocação que eu falei. Como mudar então o destino? Mudando o sistema default. Pensa comigo como se você fosse um computador, tá? O computador, ele tem um sistema default. Quando você compra o computador, né? Você abre lá o computador e você vê lá um programa ali rodando já, né? Todo computador lá que você compra novo tem lá um sistema que você roda. E aí depois você, com o passar do tempo ali que você vai usando aquele computador, você vai fazendo o quê? Instala um aplicativo, começa a fazer umas pastinhas com seus arquivos, com as suas fotos, com documentos que você escreveu, com trabalhos que você fez. Você vai começando a colocar coisas dentro desse computador. Só que existe um sistema que roda aquilo ali. Então tem vezes que, por exemplo, você vai tentar baixar um aplicativo e não dá para baixar o aplicativo porque não roda nesse sistema. Certo? Então pensa comigo que você aí é um grande computador e que você já vem com um sistema default e que nesse momento você vem com um sistema default e ao mesmo tempo você vai colocando os aplicativos, os arquivos, as fotos, as pastinhas, aquelas pastinhas que você coloca zipada dentro de uma pasta zipada, para você não ter acesso. Sabe como é que é? Você me entende? Você me entende nessa pastinha aí? Então imagina o que tem dentro dessa pastinha zipada, dentro da pasta zipada, que você mesmo colocou assim, ó, nunca mais olhar isso aqui. Artigos confidenciais, não olhe. Dentro dessa pastinha aí, tem coisas que estão condicionando as suas ações e você acha que você é escolhedor infinito livre. Só que você não é um escolhedor infinito livre se você nunca olhou para essas pastinhas que estão lá zipadas, guardadas com bem grande lá, nunca mais olhar. Aquilo ali te gera uma inconsciência, porque em algum momento você fingiu, né, para você mesmo que isso tá guardado num lugar lá dentro do seu computador, né, interno. Só que você precisa olhar para isso. Enquanto você não olhar para essa pastinha, você vai continuar agindo das mesmas formas e você vai continuar gerando o quê? Ou seja,
efeitos iguais para as ações que você sempre fez, saca? Então, tipo assim, não tem como você ter um karma positivo, ou seja, uma reação. Lembra que é karma, lei, ação e reação. Então, não tem como você ter uma reação diferente tendo a mesma ação de sempre. Já dizia aí, colocar essa frase para Einstein, a gente vai continuar perpetuando isso aí. Como já dizia, grande Einstein, não adianta, é insanidade querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, se você não olhar para essa pastinha aí que você zipou, colocou lá, tipo assim, não olhar, não quero ver, se você não olhar para isso, talvez você não consiga ter um destino desejado. Você não consiga chegar em algum outro destino mais desejado, mais alinhado. Você vai ficar nessa sensação de que você está sempre correndo atrás do próprio rabo. Porque você não está olhando, ou seja, não está gerando luz. Consciência, galera, outra coisa, anota aí. Consciência é igual a luz. Quando a gente bota luz para alguma coisa, a gente está iluminando aquilo ali e a gente está trazendo isso para nossa consciência. Então, através da consciência, a gente consegue entender, caramba, começa a perceber a essência daquilo ali. Nossa, isso aqui eu tô condicionada. Nossa, tem vários padrões aqui, quando eu olho o meu histórico lá, aí você vai na sua Deep Web aí, na sua Deep Web interna do seu sistema default, e você percebe assim, gente, o histórico aqui de acessos, nossa, são coisas muito parecidas, né? Nossa, realmente, é tipo assim, esses sites aqui estão bem parecidos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está acessando coisas sempre parecidas e aí você está fazendo sempre as mesmas buscas. E aí você está acessando sempre os mesmos lugares, às vezes com figuras diferentes, ou seja, pessoas que aparentemente são diferentes, mas o padrão da relação é o mesmo. Você está acessando, às vezes, trabalhos diferentes, mas as relações ali dentro ou o resultado que você tá, as insatisfações que você tá ali são as mesmas. Você muda de país, muda de estado, muda de cidade e aí você chega lá na outra cidade e é a mesma história. É a mesma coisa que te incomoda. São as mesmas coisas. Ou seja, gente, não é sobre mudar o mundo externo, é sobre mudar o mundo interno. Eu preciso olhar pra dentro pra entender que pastas zipadas são essas que estão aí guardadas, que sistema default é esse que tá rodando pra eu conseguir de fato mudar o meu destino. E realmente caminhar para esse destino desejado, mais alinhado. Porque a gente está sempre chegando a algum lugar. Isso é importante dizer. De novo, eu vou repetir essa frase. Onde eu tô hoje é um destino de uma ação lá do passado que me trouxe a esse destino de agora. Então, para eu mudar para um outro destino, eu preciso lá aí realmente mudar a minha ação do hoje. Hoje, exatamente hoje. Faz sentido isso? Porque isso é muito importante que fique. Saca? Então, como eu realmente posso mudar o meu destino? Então, a gente vai falar um pouquinho, eu já falei um pouquinho, mas eu vou também trazer aqui um outro slide. Então, é mudando o meu sistema default. E aí, se você não sabe o que é sistema default, é como se fosse assim, um sistema padrão, saca? Tipo, o sistema padrão. Então, eu preciso mudar esse sistema padrão, que eu tô chamando de sistema default, mas que muita gente chama disso, de sistema de crenças, paradigma, essa coisa mais macro que a gente acredita, que é como a gente roda, o nosso sistema roda através disso. Então, de novo, se eu acredito que quem é rico é injusto, ou ser rico vai me trazer haters, ou eu não posso, não é legal ser rico, porque quem é rico é injusto, ou é sujo, enfim, dinheiro é sujo, né? Por exemplo, se isso tá no meu sistema default, quando eu vou, por exemplo, gente, eu preciso muito que vocês entendam que é tudo figura de linguagem, né? Mas enfim, quando eu vou, por exemplo, baixar um aplicativo sobre investimentos financeiros, ou como fazer dinheiro, ou como trabalhar, como, por exemplo, fazer dinheiro trabalhando com algo que eu gosto, se eu for tentar adicionar esses aplicativos dentro do meu sistema, lá do meu computador, né, do meu sistema default, vai dar bug. Não vai rodar, porque você tem um sistema default que fala assim, dinheiro? Dinheiro é sujo, esse aplicativo aqui não vai aqui. Esse aplicativo não roda nesse sistema. Então você não consegue ter resultados diferentes, porque o seu sistema default te impede de você baixar os aplicativos que você quer, sabe? Faz sentido isso? Eu preciso que vocês me falem se faz sentido. Mas então, como que a gente muda o sistema default? Fazendo essas coisas.
Consciência, gerando luz, abrindo a pasta que tá zipada naquela pasta lá, não leia, esqueça isso, não quero que você chegue aqui. Você vai ter que clicar nessa pasta, abrir e ver o que tem aí dentro dessa pasta zipada. Então, consciência é a primeira parte. Limpeza. Vai precisar fazer limpeza do sistema, abrir as pastas, organizar, perceber o que ainda faz sentido ficar ali ou o que você realmente precisa limpar, jogar na tua lixeirinha e excluir da lixeira. E é um processo. Você excluir as suas pastas zipadas, os seus arquivos confidenciais e as suas fotos que não fazem mais sentido é um processo. Você já deve ter feito... Bom, quando eu vou fazer isso literalmente no meu computador, eu demoro bastante tempo. Tipo assim, vou dar uma olhada aqui, nas minhas pastas dos meus documentos. Quando eu realmente pego pra fazer essa limpeza, ou hoje em dia, né, gente, eu quero te perguntar isso. Quantas fotos você tem aí no seu celular, no seu rolo de câmera? Pra mim aqui, eu tenho, tipo assim, umas 10 mil fotos, vídeos e tal. Ainda mais porque eu tô sempre produzindo coisa. Eu tenho aí, sei lá, quase 10 mil, de verdade. Aí a memória tá cheia, né? Às vezes a memória fica cheia. Aí o que você faz? Você fala, não, beleza, eu vou parar aqui um tempinho e vou ver aqui o que eu preciso fazer. Começa a apagar foto, aí começa a apagar os aplicativos que você já não usa mais, ou que você usa pouco e tal. Vocês fazem isso literalmente? Vocês conseguem perceber isso literalmente na sua vida? É mais ou menos isso que a gente precisa fazer internamente, com as nossas pastas zipadas, os artigos. E o que acontece? Demanda tempo. Exige que você tenha um empenho, um esforço pra estar ali. E não vai fazer tudo de uma vez só, nem dá pra fazer tudo de uma vez só. Até porque, quantos anos você tem? Eu tenho 29. Então, assim, demoraram 29 anos pra eu gerar todos esses arquivos. Então, cara, vai ser por camadas. E muita gente usa a visualização da cebola. Você vai tirando uma camada da cebola. Aí depois você tira uma outra camada da cebola. Aí depois você nem tira a camada da cebola, mas você dá uma organizada. Também tem isso. Você pode organizar a bagunça. Aí você acha que tá tudo organizado, sabe? Tá tipo assim, tudo no desktop. Aí você fala assim, mano, vou criar uma pasta aqui só pra tirar isso aqui daqui. Aí você cria uma pasta e aí você bota todas as bagunças ali dentro. Mas você precisa de tempo também pra olhar pra essa bagunça aí. Porque também, ali também vai ter coisa, saca? Então, a gente precisa realmente... eu falo que o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, mais do que só autoconhecimento, de desenvolvimento, ou seja, se desenvolver de tudo aquilo que te impede de enxergar, que te impede de evoluir, que te impede de seguir em frente, exige tempo. E que ele é infinito. Você vai apertar o start um dia e aí isso vai rolar. O start é aquela forma que você fala assim, agora eu falei sim. Eu falei sim consciente pro meu processo. Tudo que vem depois disso é aprendizado. Tudo que vem depois disso faz parte do processo. Tanto o dia que eu sento pra limpar tudo, ou pra fazer realmente uma limpeza, quanto nos dias que eu falo, eu vou pegar todas essas pastas, todas essas fotos aqui no meu sistema, que tá no meu desktop, e jogar numa pastinha. E depois eu vejo isso. Isso também faz parte do processo. Então, a gente aceitar também tudo isso, sabe? Porque é uma limpeza de novo. Você às vezes vai fazer uma limpeza pesada num dia, só que aí vai sujar um pouquinho de novo. Você vai começar a perceber que, nossa, eu consegui já mudar muita coisa. Mas, às vezes, você age de novo, e aí voltando, né, bem pra coisa do karma, a gente fala assim, nossa, consegui, nossa, graças a Deus, consegui integrar esse entendimento, tô agindo diferente, as coisas estão acontecendo diferente, é muito massa, isso é incrível, e é isso, esse é o processo. Só que aí você se esbarra num novo problema ali, numa nova questão, que você fala, eita, mas achei que já tivesse limpado esse karma aqui, ou seja, achei que eu já tivesse conseguido agir diferente pra ter um outro resultado. E aí você esbarra de novo e fala, ainda ficou alguma coisinha. Ou às vezes foi um descuido interno. Orai e vigiai. Às vezes a gente tá ali orando, mas tem que vigiar pra ver se a gente tá seguindo aquilo ali, se a gente tá conseguindo manter aquela constância. Então, e aí por isso que é um trabalho de limpeza pesado em alguns momentos, mas é uma limpeza diária, é uma limpeza perene, é uma limpeza constante. Exige tempo, exige paciência, exige comprometimento e constância. Sempre. E aí, mais uma coisa, né? O terceiro elemento dessa mudança do sistema default, dessa mudança de paradigma, dessa mudança interna, que vai de fato mudar o teu destino, é se reprogramar. Então é como se, de novo, voltando pra coisa do computador, né, pra você mudar o seu sistema default, às vezes você precisa fazer né, quantas vezes o seu celular não te avisa aí, se você tem iPhone, surgiu uma nova
uma nova versão do iOS. E aí você vai lá e atualiza o sistema. E você vai reprogramando, né? Você começa a reprogramar algumas coisas. Tem que baixar novos aplicativos, excluir aplicativos e abaixar novos aplicativos. Então isso é internamente também. Você vai reprogramando essas crenças. Será mesmo que dinheiro é sujo? E aí você volta naquilo e começa a ressignificar isso. Você começa a olhar para isso e falar: pera, deixa eu entender da onde veio essa crença, da onde veio isso, para eu entender que história é essa que me foi contada, se faz sentido isso ou não. E aí você vai reprogramando, reprogramando, reprogramando. E isso é fazer essa atualização do seu sistema. Porque entenda, as suas ações são resultados, ou seja, elas são o output, é como se fosse a pontinha do iceberg, só que tem muita coisa para dentro do iceberg. E para dentro do iceberg são os seus pensamentos, são suas comunicações internas, são os seus sentimentos e principalmente as coisas, a base ali, aquela coisa, a raiz, o que você realmente acredita. Então as suas ações, elas estão sempre equivalentes ao que você realmente acredita. Então por isso que você precisa olhar para essa semente, para onde você acredita, né? Se você quer que uma árvore dê frutos melhores, você precisa olhar como está a raiz dessa árvore. Você precisa ver como está, se está podre ou se está raízes saudáveis. Porque se a raiz está saudável, o fruto dessa árvore vai ser saudável. Da mesma forma, se a raiz da sua árvore interna, né, tiver saudável, o seu karma vai ser saudável. Ou seja, as suas ações vão ser saudáveis, logo, por lei de causa e efeito, a reação das tuas ações vai ser também saudável. Se você está agindo no mundo, escolhendo o sucesso e a felicidade também das outras pessoas, ou se você quer contribuir com sucesso e felicidade no mundo, naturalmente você vai receber em troca sucesso e felicidade. Se você está colhendo, se você está plantando banana, você naturalmente vai colher banana. Ponto. Isso é uma lei universal da natureza. Somos natureza, logo, essa lei também se aplica a gente. E aí, uma das formas, né, de novo, voltando, né, além de você mudar esse sistema default, como que você pode fazer isso na prática, tá? Algumas coisas aqui já começando a falar sobre essa mudança na prática. Para entender se a ação que você está tomando no agora, ela tá sendo a correta, ou seja, se é a melhor ação que você pode tomar para que no futuro o seu destino seja melhor, seja o mais adequado, né? Se a gente está falando de ações, reação, ou seja, será que essa ação que eu vou tomar agora vai ser a melhor ação? É uma ação correta que vai me gerar frutos bons depois? E aí, por exemplo, posso, sei lá, vamos falar, abro ou não a live, será que essa é uma ação correta ou não? Deixa eu fazer isso, e aí você vai fazer isso como que eu vou te falar agora. Então, o que seria essa ação correta espontânea? É a única dentre as infinitas possibilidades de escolha que nutre você e todos os que forem influenciados por ela. Então, como que você encontra essa tal ação correta espontânea? Pô, porque é difícil, né? De novo, é um processo. É se tornar consciente e tudo mais. Só que então, como que hoje eu já posso começar a aplicar isso e trazer ações mais conscientes para minha vida? E mais corretas, para eu trazer destinos mais adequados. Você vai fazer isso através do sentir. E eu venho falando um pouquinho, né, bastante, pra não falar bastante, sobre essa coisa da gente hashtag a volta do sentir, né? Eu tô trazendo o Intuition como um programa pra gente realmente olhar para esse sentir e exercitar o sentir. Então, com isso também, você vai com essa, o que eu vou te falar agora, anota isso. São 2 perguntinhas que você vai fazer e você vai fazer isso através do sentir. Você vai entender essa resposta através do sentir. Então, através do seu coração, do seu chakra cardíaco, né? Que fica aqui, enfim, da sua intuição. Antes de falar as perguntas, para você anotar aí, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele meio que só entende, assim, ele tem um discernimento meio dual entre 2 coisas. O conforto e o desconforto. Então, é muito fácil pra gente perceber quando tá confortável e quando tá desconfortável. O nosso corpo, ele avisa bem pra gente. Então, já é um indício de que, tipo, caramba, tô seguindo no caminho certo ou tô seguindo num caminho que tá me gerando desconforto. Então, 2 perguntas que você vai se fazer, anota isso aí, porque não tá no slide. Você vai pensar, né? Vou pensar numa ação, tô pensando numa ação. Aí você vai se perguntar, quais serão as consequências dessa ação? Quando você começar a falar essa frase, quais serão as consequências dessa minha ação?
naturalmente, se você estiver atenta, né, consciente ali, presente, você vai sentir e você vai intuir quais são, né? Tô sentindo aqui e vai chegar alguma coisa pra você como resposta dessa pergunta interna. E aí você vai falar, naturalmente, então, você vai sentir quais são as consequências lá dessa ação. E aí a segunda pergunta, depois de você entender quais são as consequências dessa atitude, dessa ação, você vai fazer a segunda pergunta, que é: essa escolha trará felicidade a mim e aos outros? E aí, depois, né, que você fizer essa segunda pergunta, você vai sentir, tô sentindo um conforto ou um desconforto? Ou seja, a resposta para se trará felicidade sim ou não é uma resposta de conforto, tipo, não, cara, né, voltando para a pergunta que eu falei aqui, será que eu abro a nossa live, dou ou não essa aula? Cara, me sinto confortável e sinto que eu posso ajudar outras pessoas também com esse conhecimento que é muito mind-blowing, assim, né, que é uma expansão de consciência, é uma nova forma de ver as coisas. Por mais que seja uma coisa banal, assim, que a gente já opera, não necessariamente a gente está consciente desse conhecimento. Então, sinto conforto em fazer isso. É desconfortável só num nível de, pra Alice, vou passar pelo desconforto da vulnerabilidade, de abrir uma live, de estar ali, posso errar, não sei o quê. Mas ainda assim, é um conforto. Eu sinto um conforto de fazer isso. Então, beleza, eu vou seguir e vou fazer. Cara, é um desconforto, não acho que vai ser bom pros outros, tipo, não vai ser legal pra mim e também não vou agregar nada na vida, não vou influenciar de uma maneira legal na vida de outras pessoas. Pô, cara, não vou fazer. E aí você, naturalmente, escolhe outra coisa. Então, se é desconforto, você muda a escolha. Escolhe outra coisa, agir de uma outra forma. Então, essas duas perguntas. Então, primeira, quais serão as consequências dessa escolha? E aí você sente aí e intui quais são as consequências. E a segunda é: essa escolha trará felicidade, conforto a mim e a outros? Sim, não. Se tá confortável, segue essa escolha. Se tá desconfortável, muda a escolha. E aí vem essa frase aí, que é: toda oportunidade de agir, faça da melhor forma. Isso é a ação correta, espontânea. Se você tá lavando louça, se você tá trocando ideia com alguém, se você tá na fila do banco... Hoje em dia não tem mais isso, né? Essa frase foi bem velha, né? Se você tá esperando o banco abrir no seu celular, fazer um Pix pra pessoa, seja qual for a ação que você estiver fazendo, faça da melhor forma. Porque isso vai te gerar bons karmas, ou seja, uma boa ação te gera uma boa reação. E aí você pode pensar assim: ai, Alice, mas eu faço várias coisas mó boas, sabe, pras pessoas e tal, tipo, eu passo na rua e dou dinheiro pro mendigo, tipo, sempre que me pedem eu dou dinheiro, não. Pausa essa frase e aí a gente vai no cerne. Qual é a intenção que você tá fazendo isso, tá? Tudo isso que eu tô falando, né, de toda oportunidade de agir, faça da melhor forma, entenda que existe sim o karma instantâneo, ou seja, esse bate-volta, tipo, dei um soco na parede, instantaneamente eu sinto de volta essa reação, mas que você não faça isso de uma maneira interessada. Então, faça da melhor forma apenas e simplesmente pelo dever de fazer da melhor forma. Porque você sentiu conforto no seu coração de fazer aquilo. Não porque você quer alguma coisa em troca do universo, ou você já quer essa reação do universo. Existem 4 tipos de karma, e eu não vou falar deles aqui. Eu vou falar só pra quem estiver lá na lente, ou seja, quem recebeu o bônus lá da Jornada Sync, que é um curso A Lente, que eu tô montando várias aulas de filosofia e tal, que lente é essa que a gente pode enxergar o mundo de uma maneira mais cristalina, né? Uma nova forma de ver e viver a vida através dessa lente. Então, eu só vou falar esses 4 tipos de karma lá. Mas, de qualquer forma, o que eu quero trazer aqui é que existe o karma rápido, ou seja, esse karma instantâneo, ele existe. Só que não é só ele que existe no mundo. Não é só ele. Existem vários outros, né? Vários outros, 4 específicos, assim. E pode ser que você, por exemplo, faça alguma coisa hoje e essa ação só vai se revelar, a reação dessa ação, ou seja, o efeito dessa ação, muito tempo depois. E aí você nem entende de onde veio, porque às vezes do nada você fala: pô, mas eu tô aqui fazendo a parada na moral, tipo, tô aqui e tal. E aí que entra o karma do passado. Porque essa ação correta espontânea é como se fosse daqui em diante. Só que, e tudo que eu fiz
antes de saber sobre isso, de perceber, de ter conhecimento sobre isso, de ter a consciência sobre essa forma de agir? E tudo que eu fiz antes, como é que fica? Né? E aí, eu vou trazer, eu não ia trazer, mas eu vou trazer. Então, como que eu consigo limpar, como se fosse isso? Tipo, será que, porque o que eu tô falando vou retroceder isso aqui, porque é importante entender, ficar esse discernimento. Eu tô falando da ação correta instantânea, como se assim, tá, eu entendi que eu tô nesse destino, eu acabei de receber essa informação e agora eu vou agir a partir dessa lei. Eu quero colocar essa lei pra realmente, de forma consciente na minha vida. Então, a partir de agora que você tem esse conhecimento, parabéns, você adquiriu esse conhecimento, mas agora é de sua importância que você coloque em ação. Eu já falei dessa coisa aqui também. Jnana, como um passarinho. Jnana Yoga e Karma Yoga. Ou seja, o conhecimento e a ação. De nada adianta você ter só a asinha. Uma asa do passarinho é o conhecimento. A outra asa é a ação. Não adianta nada você ficar só adquirindo conhecimento e não botar em ação. Você não vai sair do lugar. Não adianta só você ficar agindo inconsciente. Né? Se a gente não tem conhecimento, né? O conhecimento liberta. Então, é luz, lembra? Luz. Então, se eu não tenho conhecimento, eu fico só agindo, eu vou ficar dando volta em círculo, eu vou ficar agindo assim. Agora, se eu tenho conhecimento e ação juntas, aí sim eu vou. Literalmente, esse passarinho voa. Então, agora que você tem esse conhecimento, traga essa ação consciente, correta e espontânea para tudo. Então, de toda oportunidade que você tiver de agir, haja da melhor forma, porque você já sabe que karma é um conjunto de ações e toda ação tem uma reação. Então, pense sobre isso, reflita e aplique isso no seu dia a dia, beleza? E aí você pode falar assim, mas então, Alice, eu cheguei nesse destino fazendo várias coisas do passado. Como que eu posso, então, de repente, limpar alguns karmas do passado? O que eu posso fazer para isso? E aí tem 3 formas práticas. Rápida não é, né? Mas é prática de você limpar esses karmas do passado e aí não gerar mais karmas negativos, né? Porque isso, negativo e positivo é um juízo de valor, mas vocês entendem que é tipo assim, um karma que é confortável ou desconfortável, ou seja, uma ação que gera um desconforto não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, de forma negativa nesse juízo de valor, ou ações que geram conforto, ações que são positivas, né? Não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. Então, 3 formas que eu vou trazer aqui pra gente falar sobre. Cara, só essa aula aqui, gente, de verdade, ela vale muita coisa. Tipo, de verdade, assim, não, se você tá aqui, tá tendo a oportunidade, você caiu aqui de paraquedas ou não, ou você escolheu estar aqui, por favor, faça bom proveito disso e passe adiante, comece a operar na sua vida através dessa lei, porque isso muda todo o jogo. Todo. Depois vocês me contam se não vai mudar o jogo de vocês. Mas vamos lá. 3 formas práticas de a gente limpar, então, o karma. Beleza. Pô, Alice, realmente, eu já tive algumas atitudes que todo mundo teve, tá, gente? Não é ninguém aqui. Se a gente não tivesse karma, a gente não estaria aqui. Se a gente não tivesse karma pra limpar, ou seja, ações pra gente olhar e falar, porra, peraí que o negócio tá... Preciso limpar coisas, né? Se a gente não tivesse, a gente não estaria aqui encarnado. A gente estaria, iluminado, todo mundo Inxalá, Buda, a gente não estaria aqui, tá? A gente tá num planeta de provas e expiações, a gente tá aqui pra isso. Então, como que a gente pode fazer dessa nossa jornada aqui na Terra uma jornada mais prazerosa, não só prazerosa, mas que faça sentido, né? Se a gente não tá aqui à toa, pô, vamos fazer da melhor forma, né? Então, a gente vai precisar pagar os débitos. Galera, o débito sempre chega, né? Se a gente acha que não chega, sempre chega. O boleto. Todo dia, final de mês ali, ou comecinho de mês, tá o boletinho ali chegando. Porque a gente tá tendo ação. Por exemplo, ligar a luz. Tô aqui, tô usando a luz, certo? Ou seja, mês que vem vai chegar o boletim da luz pra eu pagar, que é débito, né? Tô usando, é uma ação, daqui a pouco eu tenho que pagar. Então, a primeira forma da gente conseguir começar a limpar os nossos karmas é pagar os débitos dos karmas passados. Então, nada do que se deve ao universo fica sem pagamento. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é melhor não entrar nesse mérito. Eu vou entrar nesse mérito. Você pode acreditar ou não em vida passada, tá? Isso não importa. Se você tá aqui nessa vida, você vai precisar pagar o que você deve. É a tal frase, devo, não nego, pago quando puder. Não é isso? Só que o quando puder, ele chega. Você sempre pode pagar, então ele chega.
tá? E aí, o que eu coloquei... Ah, não, é do segundo. Então, deixa eu ver se eu botei alguma coisa assim. Ah, tá. Pago, não nego, né? Pago, não nego, devo, não nego, pago quando puder. E aí, algumas pessoas falam assim, ai, karma é punição. Karma é punição. Aquele cara é punição. Aquele cara é karma na minha vida. Não é nesse lugar, entendeu? É num lugar que a gente vai falar um pouco mais embaixo sobre transmutação consciente, que se você tem um débito em aberto, se você tem aí alguma coisa, alguma situação que fica sempre se repetindo na sua vida. De novo, às vezes é um boy, sai um boy, entra outro boy e tu fala, porra, esse aí é mais bonito, esse aí é pá, esse aí mora em outro lugar. Aí quando tu vai ver, tá lá, ó, pay, mesmo padrão. Aí tu fala, caraca, maluco, que é isso? Será que o problema é o outro mesmo? Ou será que é você que não tá pagando os débitos? Ou seja, você não tá indo lá nos teus arquivos, no seu sistema default e tá mudando a semente, o que você tá semeando. Se você não tem noção das sementes que você planta, das sementes que você tem disponível para plantar, ou seja, do sistema default que tá rodando, você vai estar sempre fazendo isso. Então tem débitos aí em abertos que não são... Tá, vou usar só dessa vida, né? Que são dessa vida, ou seja, coisas que você foi fazendo lá atrás, que estão se reverberando agora, e que você precisa pagá-los. Porque não há nada que se deve ao universo que fica sem pagamento, tá? E não é punição. É simplesmente porque a conta chega. Não é porque a conta da Light chega aqui em casa que eu acho que eu tô sendo punida pelo universo. Porra, tô tendo que pagar essa luz. É punição de Deus isso. Tem que pagar esse débito. Entendeu? Faz sentido? Tipo assim, eu tô usando a light, eu tô agindo, eu tô usando luz. Então eu preciso pagar, sabe? Não é uma punição, tá? E muitas religiões, às vezes, colocam essas coisas, esse tema, né, de ação e reação, no lugar de punição. Só que se você der um soco na parede, cara, talvez você quebre o seu braço mesmo. Porque você fez isso. Então você talvez tenha uma reação que você vai precisar pagar por isso. E você vai talvez ter que ficar com o braço engessado. E talvez você tenha que ficar sem malhar, sem fazer seu yoga, sem fazer seu esporte que você tanto ama. Você agiu dessa forma. Só que muitas vezes isso aqui é muito visível, né? Eu dei um soco na parede, visivelmente talvez eu me machuque, né? Só que muitas coisas a gente faz que não são visíveis. São ações que não são visíveis aos nossos olhos. Às vezes são sentimentos, são coisas que a gente expressa. O expressar é uma ação. Pense que todo verbo é uma ação, sabe? Quebra mesmo, né, Laís? Bate na parede aí, no momento de raiva que você tá aí, trocando uma ideia com seu... Trocando uma ideia não, né? Tendo uma bela de uma discussão com o seu parceiro ou com a sua parceira. Bate aí na parede pra ver se não quebra. Aí você fala, não, mas eu não fiz nada com ela. Tá, mas você agiu de alguma forma. E isso vai voltar. Tipo assim, não tem jeito. E aí, de novo, pode não ser um karma instantâneo. Pode ser que passe batido. Só que é muito entre aspas, porque nada do que se deve ao universo fica sem pagamento. Em algum momento, alguma coisa você vai pagar, você vai precisar pagar. Não é punição, é simplesmente um débito aberto, tá? Então acho que ficou mais ou menos claro essa parte do pagar os débitos, certo? Ou seja, isso é uma forma de você limpar um karma. De forma consciente, você tá ali falando, cara, tudo bem, eu tô pagando os débitos que eu tenho aqui, beleza, de boa. Tipo, beleza. Quando a pessoa fala assim, esse negócio é karma na minha vida. Se você já falou essa frase, quando você falar essa frase a próxima vez, ou quando você pensar essa frase da próxima vez, você fala, eita, peraí, mas se karma é ação, e eu tô falando que essa situação, esse negócio é karma na minha vida, meu Deus. Pode ser mesmo. Então olha pra isso. Por que isso tá voltando de novo pra você? E aí começa a se questionar sobre isso. E aí a gente passa pra segunda forma de limpar os karmas, né? Essas ações que a gente vai fazendo que geram reações. A segunda forma é a transmutação consciente, que é exatamente isso que eu acabei de começar a explicar, que é esse ressignificar. Ou seja, transmutar uma experiência negativa para um significado positivo e construtivo. Então, eu botei aí, né, para não esquecer de dar esse exemplo, que é tipo a mensagem do WhatsApp. Você vai lá, escreve uma mensagem na impulsividade, né? Tarará. Aí você escreve uma mensagem, manda, envia. Aí vai lá e fala, me arrependi. Então você agiu e já deu aquela arrependida rápida, já tomou consciência rápida e falou, putz, não, peraí. Aí você vai lá e apaga. Você consegue apagar? Consegue. Só que fica ali. Fica um registro, mensagem apagada. E aí você fala, só que você tem a oportunidade de mandar uma mensagem melhor. Talvez com uma palavra diferente. Talvez, poxa, eu não falei realmente o que eu estava sentindo. Foi uma reação sobre alguma coisa. Você tem a oportunidade de melhorar aquela ação. Então é mais ou menos isso que é com a transmutação consciente. Você vai trocar algumas perguntas que você faz ou algumas
a forma como você enxerga as coisas. Então, anota isso aí também. Uma outra forma é trocar. Eu vou ler porque eu anotei aqui algumas coisas pra não esquecer. Então, você vai trocar. Deixa aqui. Você vai trocar o porquê comigo, né? Que às vezes a gente se pergunta, mas por que isso tá acontecendo comigo, cara? Que desastre. Não. Você vai trocar essa frase mimizenta, vitimista, porque você já entendeu que toda ação gera uma reação e aconteceu com você porque você usou a luz e tá chegando o boleto. Ponto. De uma forma bem, assim, racional, tá? E aí você vai trocar isso, por que comigo, para o que eu tô aprendendo com essa experiência. Anota isso. O que eu tô aprendendo com essa experiência? Qual a mensagem que o universo tá me transmitindo? Cara, pera, deixa eu entender aqui. Cara, eu tava aqui no auge, tava benzão e tal. Aí eu vou lá e, sei lá, quebro o pé. Falo, caralho, Bruno, por que do nada eu quebrei o pé? Por que comigo, Deus? Não, mas peraí. Deixa eu entender. O que eu preciso aprender com essa experiência? Qual é a mensagem que eu não tô vendo? Que existe uma eu maior, que é a eu do camarote que eu já falei aqui. Que é essa consciência que tá observando tudo, tá enxergando e eu não tô enxergando. O que é isso? O que é isso? E aí você vai fazer essa pergunta e aí vai vir uma resposta, tá? Esteja atenta. E aí volta pro princípio que eu tenho falado muito aqui. É o sentir, é o intuir, é o estar atento e consciente, tá? E aí a chave mestra, que é a terceira pergunta. Chave mestra é: como eu posso ser útil? Como que eu posso tornar útil essa lição para os meus semelhantes? E sabe por que aí tá a chave mestra? Porque é nessa pergunta, quando alguma coisa que você fala, gente, cara, não é possível. Porque tem vários momentos que não dá pra perguntar, assim, o default é perguntar, cara, o que isso tá acontecendo? É que o meu default eu já reprogramei muito meu sistema default, né? Eu tô nessa jornada aí tem um tempinho. Então até que eu tô aqui passando adiante isso. Porque acontece alguma coisa, as pessoas até falam, Alice, quem é minha amiga aqui íntima, às vezes sabe. Tipo assim, é muito positivo, gente. Mas não é uma questão de ser positivo, é uma questão de, cara, tem um propósito nisso tudo. Existe algo que eu não estou enxergando, que é algo maior que eu. Que esses olhos aqui não estão compreendendo, que a minha experiência micro não está conseguindo ver a big picture de tudo que está acontecendo. Mas existe algo que rege. Existem leis que são universais e naturais. Se eu der um soco, vai vir uma reação. Eu só não estou enxergando qual soco que eu estou dando. Consegue compreender? Muitas vezes a gente não tá conseguindo enxergar qual é o soco que a gente tá dando. A gente só consegue enxergar, ai, meu braço tá doendo. Caraca, maluco. Onde que eu bati, gente? O que aconteceu? Que tá voltando um negócio que eu não sei nem de onde é. Entendem? Então, assim, essa é a pergunta, assim, que é de ouro. É tipo assim, o que eu não tô enxergando nessa situação? Deixa eu ver, me mostra mais, universo, que seja claro, que eu possa ter clareza dessa situação. De novo essa situação tá acontecendo na minha vida, agora que eu tô me dando conta. Eu não tava conseguindo enxergar antes. Me mostra com clareza o que tá vindo de mim, qual é o soco que eu tô dando, que eu tô tendo essa reação. Me mostra. E aí, a fase de oportunidade é: como que eu posso tornar útil essa lição para os meus semelhantes? Quando você passa por uma situação, ou seja, quando você, vamos botar aí dentro dessas aspas, eu senti a dor do soco, eu passei por essa experiência, falei, caraca, realmente. E aí eu começo a tornar útil essa experiência quando eu falo assim, gente, de novo, figura de linguagem, tá, gente? Por favor. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês por que quando a gente dá um soco na parede, a gente machuca o braço. Porque eu passei por essa experiência e eu consigo agora mostrar pra vocês como que realmente, o que é isso. Por que quando a gente dá um soco, eu sinto uma dor. Conseguem compreender? Ou seja, aí tá uma semente de oportunidade pra você entender, às vezes, seu grande propósito aqui. Ou tudo que você pode contribuir pro mundo. Por que hoje eu faço isso que eu faço? Porque eu tive dores, coisas na minha vida que eu precisei passar, incômodos muito grandes de inconsciência, de fuga de autoconhecimento, de questões da minha vida, da minha família, de tudo que aconteceu na minha vida, que me levaram, foi tão grande esse incômodo que me levaram a esse lugar, a essa busca. E por passar por tudo isso, e assim, de novo, é um processo, né? Camadas da cebola. Eu tô passando por isso. Eu tô passando por várias coisas, mas é uma coisa que pulsa dentro de mim. Então, todas as situações que eu vou começando a entender mais um pouquinho da minha essência, eu vou, de certa forma, compartilhando, contribuindo na vida de outras pessoas, porque eu passei por isso. Então, por exemplo, tem muita gente que, sei lá,
Vamos supor, é jogador de futebol. Vou falar do meu mestre do yoga. Ele era jogador de futebol profissional. Ele tava no auge da carreira dele. Ele tava indo pra Europa. E aí ele foi lá e quebrou o joelho. E aí depois o médico chegou pra ele e falou: meu irmão, não vai poder nunca mais jogar. Infelizmente, a tua carreira acabou agora, com, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos. Falou: irmão, acabou essa parada. Tipo, você não vai poder mais fazer. Ele ficou tipo: hã? É a única coisa. Ele é tipo assim, de uma região. Ele veio, né, de uma região aqui no Rio de Janeiro, tipo. Eu não sei se é uma favela, mas enfim, é uma região meio periférica aqui no Rio de Janeiro, tipo, uma família super humilde e tal. E falou: véi, era a única coisa que eu sabia fazer, era jogar bola. Do meu lado era um cara com A4, do outro cara vendendo drogas. Tipo assim, eu já tinha tido experiências nesse mundo que eu não queria nunca mais viver na minha vida. E eu tava, tipo, indo num caminho. E aí eu fui lá, irmão, e quebrei o joelho. Sacou? Tipo assim, é muito profundo isso. E ele falou: o que eu faço na minha vida agora? E aí ele foi o quê? Com um grande incômodo, ele foi viver essa reação que a vida tinha dado pra ele. Porque, isso que eu tô falando, não necessariamente ele sabe o porquê que ele quebrou o joelho. O que fez ele quebrar o joelho. Mas alguma coisa fez ele quebrar o joelho. Alguma coisa foi esse soco que ele deu. E aí a reação foi quebrar o joelho. E aí, de certa forma, ele teve que ir em busca de outra coisa. E nessa busca de outra coisa, ele foi passando uma vez, ele tava começando a ficar meio deprimido, passando no ponto de ônibus, ele viu lá um negocinho, uma janelinha assim, yoga, meditação. Aí foi lá, ele sentiu um negocinho e falou: acho que eu vou dar uma chance pra esse negócio aí, que acho que pode melhorar meu joelho. E aí foi disso, ele começou disso. Aí depois ele encontrou uma preta velha no meio do caminho que chamou ele pra ir meditar. E aí ele foi lá. E aí não sei o que. E ele foi indo. Ele é iniciado na Índia, criou um ashram. E eu tô aqui passando talvez esse conhecimento pra vocês porque ele quebrou o joelho lá atrás. Então a pergunta essa é a semente da oportunidade. Como eu posso tornar útil essa lição para os meus semelhantes? E eu tô passando essa história toda pra vocês porque em algum momento da minha vida eu cheguei lá em 2015 e falei: véi, que caos que tá acontecendo. Eu preciso decidir sobre coisas de trabalho, por exemplo, e eu sinto no meu coração que eu preciso me curar das minhas feridas da minha família. E eu comecei nessa busca. E eu comecei a buscar as coisas. E aí eu não conseguia emprego num lugar. Eu tava sentindo que eu tinha um direcionamento. E eu fui indo pra um direcionamento. E aí eu comecei a trabalhar com evento. E depois eu comecei a buscar outras coisas. Eu fiquei sem emprego, eu fiquei desempregada. Eu precisava criar as minhas oportunidades. Então, assim, as coisas vão movendo a gente não à toa. As coisas que vão acontecendo na nossa vida não são à toa. E aí, contando essa história do Charles, me veio esse entendimento também de que existe o karma e existe o dharma. Ou seja, o karma é esse conjunto de ações, são as ações da nossa vida, que vão nos fazendo nos aproximar do nosso dharma. Dharma, D-H-A-R-M-A, é o propósito, é o propósito de vida, pode ser traduzido dessa forma, o seu propósito de vida, sua missão, tá? E aí, figurativamente, é como... Voltei. A Siri quis participar aqui da nossa história. Eu falei karma, ela brotou aqui no meu celular. Não sei se voltei, mas espero que sim. Visualmente, visualizem isso. É como se o karma fosse essa via que a gente tá aqui pra seguir, essa missão. Então, imagina isso como uma pista de boliche, tá? E o karma são esses conjuntos de ações que são tipo assim... Boa, Má. O karma são como se fosse as canaletas, sabe? Aquela paradinha da canaleta que sobe assim. Então, você é a bola, tá? Você é a bola de boliche. Então, você tá lá na pista, na direção do seu dharma, tá? Ou seja, e aí vem o parênteses, você tá sempre vivendo o seu propósito. E aí, você já tá aqui, né? O nosso grande propósito, o nosso maior propósito é estar aqui encarnado, vivendo essa experiência, enquanto Alice, enquanto Marina, enquanto Marcela, enquanto Cássia, enquanto você que tá aí. Só que a gente tá aí, né? Então a gente tá... É essa bola que tá rolando na pista. E aí o karma são as ações que a gente... Tipo, da canaleta, entendeu? Então quando a gente tá começando a desviar do nosso dharma... Vem uma ação e... caralho! Aí volta a gente para a pista. Aí a gente começa a desviar aqui assim, aí volta pra pista. Então, nesse exemplo que eu dei, né, do Charles, quando ele quebra o joelho, é porque
ele ia pra Europa, ele ia começar a desviar do caminho dele, e aí, bum, quebra o joelho e volta pra esse Dharma, meu filho. Não é esse caminho. Não é esse caminho. Então entenda também que o karma, essas ações, é sempre... É como se fosse um sinalizador pra gente, entendeu? É uma reação de uma ação que a gente fez. Mas ele tá sempre a serviço da gente. Isso é muito importante ficar. O karma tá sempre a serviço da gente. Então, quando a gente está tomando uma ação, né? A gente está agindo de uma forma que a reação, o destino que a gente está tendo é indesejado, porque ele causa um desconforto interno, ele é um destino que tá desajustado. É porque é a vida tentando colocar a gente no nosso caminho de novo. E o nosso caminho, lembra disso, eu falei isso aqui, o nosso caminho é a prosperidade, é a abundância, é o amor, é a felicidade. Esse é o nosso caminho. A gente se esquece, a gente se perde, a gente acha que a gente não faz parte da natureza. Mas quando a gente olha para a natureza é abundante, ela é livre, ela é fluida, ela é perfeita. Tudo acontece de uma forma perfeita. Então, a gente faz parte disso também. Então, se você está sentindo um incômodo hoje, um desconforto, olha para isso. Não espere que a vida faça você quebrar um joelho para você perceber que você precisa ir para um outro caminho. Comece a ter mais consciência. Lembra que eu falei lá atrás? Consciência, limpeza, reprogramação. Isso faz com que você atualize o seu sistema cada vez para uma versão mais alinhada. Como eu falo na Jornada Sync, mais sintonizada com a tua essência, com quem você é de verdade, com tudo que você precisa realmente contribuir aqui. Se você tá aqui nessa live, se você acessou esse conteúdo, não menospreze isso. Isso também é o seu karma, te dizendo, querida, vem pra cá. Você podia estar em qualquer outro lugar, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você tá aqui ouvindo essa live, você tá aqui ouvindo e tendo acesso a esse conteúdo. Faça alguma coisa com isso. Lembra do passarinho que eu acabei de falar? Conhecimento e ação são duas asas. Então faça alguma coisa com esse conhecimento que você acabou de adquirir. Não deixe isso passar. Beleza? Faz sentido isso tudo? Isso tá claro que o karma também, essas coisas que nos acontecem também são uma semente da oportunidade. Então, para você a gente transmutar consciente é a gente ressignificar isso. Porque aí, quando a gente ressignifica alguma história que pra gente ficou negativa ou alguma ação que foi negativa, a gente consegue perceber a essência daquela ação. E aí a gente consegue voltar, a canaleta faz a gente voltar pro Dharma, pra pista. Boa, Mar. Que bom que tá fazendo sentido. Feliz de você estar aqui. Terceira forma da gente limpar o karma, ou seja, limpar essas ações que podem ter sido negativas e que levam a gente a destinos, que é a tal da canaleta, né? Ali, a canaleta que tá ali, a gente bate, né? Como se a gente batesse e se machucasse, de certa forma, né? A gente não se machuca, a gente tá sendo redirecionado. É transcender o karma. Então a gente pode pagar os débitos, é uma forma mara. Transmutar consciente. Lembra que isso aqui que eu tô falando das formas de limpar de coisas passadas, tá? Daqui em diante é ação correta espontânea. Então é você tá mais consciente das ações que você tá gerando pro mundo. Então, e a terceira coisa dos débitos, desse limpar o karma passado, é transcender o karma. E como que a gente faz isso? Transcender o karma é você entrar em contato com o seu íntimo e acessar a mudança lá no sistema default direto. Eu tava fazendo aqui essa associação com você, quando a gente mudar o sistema, mudar a essência da coisa, assim, a essência do sistema, o padrão do sistema. Então, quando a gente quer transcender o karma, de novo, não tem como apagar o karma, não tem como apagar, mas tem como você transcender o karma. E aí, é como se a gente fosse fazer um paralelo visual, é como se a gente fosse uma roupa e a gente fosse lavar num rio. Toda vez que você enfia a roupa no rio, ela sai um pouquinho mais limpa. Você enfia lá no rio, ela sai mais limpa. Você enfia lá no rio, ela sai mais limpa. Então é como se a gente estivesse limpando algumas camadas pra gente conseguir ir ressignificando e mudando o sistema default, padrão, lá na raiz da parada. Indo lá na semente da parada.
Para isso, a gente precisa mergulhar profundo no nosso íntimo. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da meditação, que é um espaço de observação. É a gente entrar em contato com o eu mais profundo, que ele enxergar as coisas sob uma perspectiva mais elevada. É o que eu venho falando aqui de forma visual, que é a gente entrar em contato com o nosso eu do camarote, que tá vendo as coisas da nossa vida através de uma outra perspectiva. Como se a gente saísse da gente e conseguisse observar todo esse caos que a gente está vivendo enquanto essa parte humana. Então a gente acessa uma camada mais profunda da gente. É que quando a gente fala profundo, né, às vezes a gente acha que é aqui, né, pra dentro. E que até mas é uma camada mais externa da gente. É como se, de novo, uma eu do camarote, uma parte minha que tá vendo tudo de um lugar que eu não enxergo. A outra forma de eu explicar isso, eu falo também, é quando eu falo assim, é como se a gente, eu humana, essa parte minha, tivesse dentro do palco, tivesse em cima do palco, eu tivesse aqui encenando, que é basicamente o que a gente faz todo dia, né? A gente tá nessa grande cena aqui que a gente tá fazendo. Então, é como se tivesse uma parte minha que saísse e virasse, então, a diretora. E aí ela vai pra plateia. E da plateia, eu consigo, da plateia até, assim, do camarote ali, daquela plateia aqui em cima, você consegue ver com uma perspectiva diferente. Então, eu consigo ver o que tá acontecendo em cena. E aí você fala, gente, Alice, tá virada pro lugar errado. Minha filha, tá acontecendo um negócio atrás de você que você não tá vendo. Então, com essa perspectiva, a meditação, ela te traz essa possibilidade de você acessar esse lugar mais elevado. A eu do camarote, que é a diretora da tua vida. Vou juntar as duas visualizações. Então, você consegue acessar um eu mais profundo e você consegue ver as coisas por uma perspectiva diferente. E aí você começa a limpar esse karma, porque você fala, caramba, agora eu tô entendendo de onde está vindo isso. E não é um entendimento racional, veja bem. É uma limpeza, que às vezes ela é inconsciente também. Mas ela é uma limpeza, você está acessando novas camadas de você mesmo e trazendo luz para isso. E quando você traz luz, você consegue ir mudando também, transcendendo essa ação. A outra forma de você fazer isso é através... Então, a segunda forma é você fazer através de crias, tá? Crias, a palavra cria... Kriya Yoga, né? Kriya é limpeza. Então, através de algumas limpezas. É possível você fazer também através, por exemplo, de limpezas corporais. Então, você fazer, por exemplo, jejum, você fazer Kriyas, você fazer... tem alguns tipos de limpezas que você consegue fazer no seu corpo físico, de limpar todo o seu intestino, por exemplo. Você começar a fazer algumas limpezas mentais. Existem técnicas de Kriya Yoga, mas existe uma meditação específica. Então, a essência da meditação é porque, assim, é difícil a gente entrar nesse estado de observação, tá? Ainda mais a gente que tá no mundo super contemporâneo, muita coisa acontecendo. A gente tá no meio da cidade, né? São várias questões e a gente tá em muitas distrações. Então, não existe uma meditação específica. A meditação pura, tradicional, é você literalmente sentar, né? Tenho algumas especificações, assim, tipo, sentar numa postura de Padmasana, ou seja, numa postura de lótus, coluna ereta, o mais ereta possível, porque a nossa coluna é um canal de energia. E a gente fecha o olhinho, pode colocar as mãos de uma certa forma, assim apoiada, fechar o olhinho e respirar. Só que não é só, porque assim, é um trabalho. Você conseguir fazer isso e você conseguir, por exemplo, abster os seus pensamentos, né? Você conseguir deixar que a sua mente se acalme, você começar a observar os seus pensamentos, deixar que eles só estejam ali. E devagarzinho você vai saindo desse lugar de dentro para um lugar de observação. Só que pra gente chegar, né, até esse estado, assim, que isso seja uma coisa fácil, a gente consiga de fácil acesso, consiga acessar fácil esse estado de consciência, existem algumas meditações que a gente pode ir fazendo aos poucos, né? Então, você tem alguns tipos de respiração que você pode fazer para você ir começando a acalmar a sua mente, tipo, são os pranayamas. Então, eu vou deixar um aqui de dica, assim, né? Sentar, não precisa nem ser lá no chão, Padmasana, né? Postura de pernas cruzadas, mas é você sentar, mão esquerda apoiada em Vishnu Mudra, então no mudra só. Porque isso aqui é importante, são tipo células energéticas, tá? Tem uma motivação, eu não quero explicar porque é irrelevante nesse momento.
você bota uma mão esquerda assim, apoiada na coxa, a mão direita, você vai baixar dedo médio e dedo indicador. E você vai fechar a narina direita, tá? E você vai começar inspirando pela narina esquerda. Então, você inspira em 4, fecha a narina direita, fecha a narina esquerda, abre a narina direita, exala em 4. Inspira em 4 pela narina direita, fecha, exala em 4. Inspira em 4, exala em 4. Inspira em 4, exala em 4. E exalar e inspirar é tipo assim, não é 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 3, 4. Expande, não respira só até aqui, tenta respirar até o final do seu corpo. Depois volta devagar. Esse é o básico do básico, mas só isso você já vai começar a acessar um pouco um estado mental diferente, tá? De manhã ou à noite, por quanto tempo? De manhã ou à noite, a hora que você conseguir fazer, a hora que você conseguir parar. De manhã é bom porque você já começa o seu dia com a mente um pouco em um outro estado mental. E de noite é bom porque você termina o seu dia e se prepara para dormir em um outro estado mental. De preferência, faça de manhã um pouquinho e à noite um pouquinho. Como você tá começando agora, por quanto tempo? Cara, sinceramente, coloca 5 minutos. Coloca um alarme de 5 minutos aí no seu celular. Seta um alarme. Não adianta eu te falar meia hora, gata. 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Não adianta. Você não vai conseguir. A gente precisa começar a construir esse caminho. Então, começa 5 minutos. Se você sentir que 5 minutos foi de boa, pô, não, eu achei que fiquei tranquila 5 minutos. 10, 20, vai aumentando isso. E aí, você vai realmente conseguindo confiar em si mesma para você fazer as coisas e você vai experimentando. Lembra que a vida é um grande experimento. Eu posso te falar isso e você falar, Alice, não rolou essa. Aí você vai tentar uma outra técnica. Aí você me fala, aparece na minha aula, vamos tentar outra coisa, entendeu? Porque existem várias formas de a gente acessar. A meditação, de novo, a meditação lá tradicional, Vedas, né, livros sagrados, é isso, sentar, respirar em silêncio. Só que assim, para a gente acessar esse estado de consciência, sendo quem somos, na sociedade que a gente está, em toda a nossa, né, contemporaneidade, não é assim tão simples, né? Então, às vezes você pode acessar de outras formas esse estado também e ir ganhando essa confiança interna. Tá? Então, Má, vou te deixar isso. Você entendeu? Se você tiver alguma dúvida, me fala aqui. Me fala se fez sentido, se você entendeu essa técnica do pranayama. Que não é meditação, tá? Veja bem, não é uma meditação, é um pranayama. É uma técnica de controle de respiração. Só que ele te ajuda a ir começando a acessar um estado mental, um estado meditativo, desculpa. Você pode fazer duas coisas. Você pode até, se você quiser se testar, assim, né? Testar como que funciona pra você, você pode fazer, vamos botar aí 5 minutos, 10 minutos, tá? Você vai botar 2 alarmes. Você vai botar um primeiro de 5 minutos, e aí você vai fazer 5 minutos inspirando 4, exalando em 4, inspirando em 4, exalando em 4, 5 minutos. Aí tocou o alarme, você vai parar, você vai botar as 2 mãos apoiadas, e você vai só respirar. Tentando se manter ali 5 minutos. Começou a pensar, ficou nervosa, volta pra tua respiração. Se você quiser, coloca uma playlistzinha, bota um mantrinha ali, uma musiquinha de fundo, só pra te dar um ritmo. Nesse primeiro momento, às vezes, é importante também. Você não tá acostumado a fazer isso. Então, coloca alguma coisa que você ancore. Se você não ancorar na sua respiração, sabe, começou a devagar, começou a ver que o seu pensamento foi, quer controlar o que você tá pensando e tal. Volta pra sua respiração e fica ali 5 minutos, mais 5 minutos. E é uma meditação também, é um tipo de meditação. Você pode, me manda um DM também, eu te mando algum mantra se você precisar. Quem quiser também, eu tô disponível, me manda um DM. Eu te mando uma musiquinha aí de 5 minutos. Aí você vai botar play na música e vai ouvir por 5 minutos e vai ficar só, de repente, focado. Coloca o seu foco nessa música. Pronto, já é um caminho. Lembra que é um caminhar, é um processo, tá? Porque às vezes pode te desenvolver, às vezes, processos mais ansiolíticos do que relaxantes se você não tiver disponível ali pra, tipo, cara, é uma experiência, eu preciso sentir, talvez você não tenha essa prática de se conectar com você mesmo, de se conectar com suas emoções, com o que você sente, com o que você pensa, com a quantidade de pensamentos que tem. Então, enfim, vai devagarzinho, tá? Vamos devagarzinho.
Se você puder, esteja nas aulas presentes também, porque vai te ajudar muito, né? Pratique yoga, porque o yoga também trabalha o corpo, a gente se prepara. As posturas, né? Os asanas, a sequência de posturas, elas nos preparam, elas preparam o nosso corpo para quando a gente chegar em postura meditativa, a gente tá com o corpo preparado, a gente já tá mais com o corpo menos denso, a gente tá muito denso, a gente tá abrindo o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional, para chegar nesse momento de meditação, a gente tá mais preparado para isso, tá? E bom, deixa eu finalizar aqui. Então, a terceira coisa dentro do transcender o karma, né, como a gente pode limpar essas ações que ficam, são os mantras. E mantra significa instrumento da mente, instrumento da mente. Mantras, se a gente for botar numa linguagem bem cotidiana, são músicas que ali tem uma frequência, existe uma frequência de onda. Então, como eu já falei na primeira live que eu dei aqui sobre como mudar a minha frequência, como elevar a minha frequência, pode tá gravado aí também, tem lá no YouTube também, se vocês quiserem assistir. Os mantras são essa frequência, então é como se você sintonizasse numa frequência de rádio, sabe? Então, às vezes a gente tá naturalmente numa frequência de rádio punk rock, tá mó estresse, não sei o que, não. E aí o mantra, ele te ajuda a acessar outra frequência, ou seja, acessar outra rádio. E aí a gente tá ali, a gente fica, você pode fazer uma prática de mantra, realmente de uma repetição, como a gente faz, é muito mais, às vezes compreensível, sei lá, uma oração, né, como se fosse uma oração. E aí você tá ali realmente fazendo esse mantra, e aí você vai naturalmente mudando a tua frequência, a tua vibração. Sacou? Então, uma outra forma também da gente começar a limpar os karmas. Por quê? Porque se a gente está falando que karma é ação, e a ação está diretamente associado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, a gente está falando de quê? De vibração. Então, quando a gente está mudando a nossa vibração, a gente também está limpando os nossos karmas. Tá? A gente está acessando um novo nível de consciência, a gente está transcendendo tudo aquilo que a gente fez um dia, e às vezes a gente está diminuindo um pouco a reação daquilo, como se a gente tivesse, tipo, cara, universo, eu tô aqui arrependido, velho, eu mandei malzão, velho, deixa eu, me redimir aqui. Tipo, são formas de a gente se redimir com o universo, sabe? Se a gente estivesse falando de uma forma mais despojada, sabe? E aí eu queria contar uma história aqui pra vocês entenderem o que é esse tal de limpar o karma, tá? Todas essas práticas são formas de a gente ir limpando o nosso karma e talvez mesmo trazendo mais sucesso e felicidade pro nosso dia a dia aqui, sabe? Pra essa nossa grande encarnação aqui. E aí é uma história de um discípulo que um dia o discípulo lá super disciplinado que tava ali fazendo as práticas que a gente chama de sadhana. Sadhana são práticas. Então ele tava lá fazendo os sadhanas dele de mantra, de asana, ou seja, fazendo lá a sequência dele de asana todo dia, estudando o Vedanta, estudando os textos, realmente se questionando, né, fazendo o trabalho diário dele lá, fazendo o trabalho que deve ser feito dele. E aí chegou o grande dia que ele ia com o mestre dele visitar o templo, o grande templo do guru dele, assim, né? Porque existia o mestre dele vivo, mas existia o grande guru dele. E aí chegou o dia que ele ia lá visitar o mestre. Só que, para chegar nesse templo, ele tinha uma grande ladeira. E aí lá foi ele na ladeira, né? Peregrinar, né? Ou seja, fazer também um grande esforço. Isso é muito simbólico, né? Em todas essas histórias tem sempre um grande esforço, porque a gente precisa, sim, despender um grande esforço para a gente conseguir acessar novas frequências, novas coisas na nossa vida. A gente precisa desempenhar um grande esforço, sim, para a gente conseguir mudar o nosso paradigma, como eu estou trazendo aqui numa linguagem figurativa, mudar o nosso sistema default, o nosso sistema padrão. A gente precisa, sim, desempenhar um grande esforço. Então tava ele lá, na caminhada dele, na ladeira, até que, do nada, ele tropeça numa pedra no meio do caminho, torce o pé e aí fica com o tornozelo muito inchado. E na hora ele fica muito puto, tipo, muito puto, bem nessa palavra, assim, fica muito bolado. Ele olha pro mestre dele e fala: mestre, é possível? Oi, voltei. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, a Siri tá querendo falar alguma coisa. Acho que eu voltei. Eu não sei de onde vocês pararam, mas o discípulo dá uma topada na pedra e aí torce o tornozelo e fica muito puto lá, muito bolado, que ele tava, pô, mestre, fala, mestre, logo hoje, cara, no dia que eu ia conhecer o grande templo do guru, tipo, como assim, cara, eu não acredito. Vou até tirar isso aqui.
Eu não acredito, mestre, que hoje isso acontece. Eu não vou conseguir mais subir. Eu tô com o tornozelo ferrado. Não é possível. Eu faço tudo direitinho, sabe? Tipo, todo dia eu tô lá fazendo todos os meus sadhanas, as minhas práticas. Eu tô super comprometido. Caraca, velho, como assim? E aí o mestre, muito sábio, como todos os grandes mestres, respira fundo e fala: querido discípulo, hoje era o dia da tua morte. Só que por todos os seus sadhanas, por todo o teu esforço, por tudo que você vem fazendo, todo esse esforço que você vem desempenhando, você só machucou o seu tornozelo. Então perceba que a gente pode não estar conseguindo enxergar quais são as reações das nossas ações no mundo. E por isso que é importante que toda oportunidade que você tiver de agir, que você haja da melhor forma. Porque não importa se as pessoas vão falar, o que as pessoas vão falar, se vai existir uma retribuição quando você fizer uma boa ação, que você julgar fazer uma boa ação. Não importa. Porque o seu coração precisa estar tranquilo, no sentido muito... E para você estar nesse lugar do coração estar tranquilo, precisa estar havendo realmente um grande esforço da sua parte de olhar para você, de estar ali realmente vivenciando todo esse seu processo. Que não é fácil, não é gostosinho muitas vezes, mas ele é necessário. É muito profundo isso, né, Cá? A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. A gente não sabe por que a gente está fazendo aqui exatamente. Mas a gente está aqui para viver essa jornada de uma forma que a gente possa trazer ao mundo boas sementes, bons frutos, né? Pra gente colher bons frutos. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente acessar o nosso coração, se a gente acessar a nossa verdade, se a gente acessar um lugar muito puro, de pureza, de luz. E se a gente muitas vezes está fazendo uma ação que a intenção lá no fundo, que meio que quase que ela nem é tão inconsciente assim, você tá fazendo porque você precisa de alguma aprovação, porque você acha que, se eu fizer isso eu vou ganhar aquilo, eu vou tirar vantagem. A gente sabe, galera, a gente sabe quando a gente tá fazendo isso. Não precisa de muito. Se a gente perguntar se a gente se perguntar, o nosso corpo vai mostrar pra gente um conforto ou um desconforto. Cara, eu tô ajudando esse mendigo porque eu quero ajudar ele de verdade, ou porque eu quero, na verdade, me ajudar o meu ego. Porque eu quero ajudar ele e eu vou me sentir foda, eu vou poder contar essa história depois e tal. Por mais que não seja com essa cara e com essa intenção, a gente sabe no nosso âmago mais profundo a real razão que a gente tá fazendo as coisas. Só que muitas vezes a gente não tem coragem de assumir isso pra gente. Que a gente tá se relacionando com o outro por causa de uma carência nossa. Que a gente tá num trabalho porque, na verdade, a gente quer provar algo para alguém. A gente sabe que a gente tá com medo de tomar uma decisão porque aquela decisão, talvez ela reverbere não só na sua vida, mas na vida de várias outras pessoas e que talvez gere um desconforto num lugar que é positivo, um desconforto que você sabe que é positivo, mas que ele vai te gerar um desconforto depois. Então, muitas vezes a gente toma uma decisão que tá muito alinhada com o nosso coração, que a gente fala, cara, eu sinto que não existe nenhuma outra opção que seja mais congruente com o que eu tô sentindo do que essa. Só que a gente sabe que quando a gente tomar essa decisão, a gente vai precisar necessariamente lidar com alguma desaprovação, com alguma exclusão, com alguma rejeição, com alguma coisa que talvez a gente queira evitar isso. Então, comece a perceber isso, sabe? A gente é desafiador mesmo e há de se ter muita coragem para isso. Só que quando você entende que toda ação gera uma reação e que você tá gerando os seus próprios karmas, você tá gerando as reações na sua vida, você tá chegando no destino que você tá se direcionando para isso, ao mesmo tempo que pode ser meio assustador e até meio tipo, caraca, velho, porra, tomar no cu que eu tô aqui por causa culpa minha, tipo assim, por responsabilidade minha, que não é nem culpa, né? Eu falei essa palavra e já até faço esse parênteses, tira essa palavra do teu vocabulário. Não é exatamente culpa, é responsabilidade. Tô nesse lugar por responsabilidade minha. É a tal coisa, isso te aprisiona
Isso te deixa bolada? Ou isso te gera uma libertação? E aí que tá quando eu falei lá em cima que somos escolhedores infinitos e que a gente, e que a frase do Swami Vivekananda, vou repetir aqui, que é: karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são os fios de uma rede que tecemos ao nosso redor. Essa é a real parada. Eu precisei falar tudo isso para voltar nessa frase e talvez agora fazer um pouquinho mais de sentido. Então, isso te liberta ou isso te aprisiona? Você é responsável pelas suas ações. E você pode mudar sim aonde você tá. Você pode mudar sim os teus resultados. E tudo isso que eu falei aqui é para fazer com que a gente passe a ser de escolhedores infinitos para escolhedores conscientes infinitos. E escolhedores conscientes infinitos é muito mais potente, porque nós já somos geradores da nossa realidade. Só que quando a gente é gerador consciente da nossa realidade, a gente passa a realmente gerar ações no mundo que estão mais congruentes com aquilo que a gente quer viver. Eu já fiz um vídeo aqui e foi um dos vídeos que mais bombou no meu Reels, que é: se você quer ter paz, você precisa ser paz. E semana passada também eu fiz uma live em que eu falei muito sobre a parte da dinâmica que a gente está com a pirâmide invertida. Se você quer ter as coisas, ter mesmo coisas materiais, você precisa ser essa pessoa que tem essas coisas. Então, se você quer ter felicidade na sua vida, ter bons relacionamentos, ter um corpo saudável que te potencializa, você precisa ser essa pessoa, primordialmente. E para você ser essa pessoa, você vai precisar mudar o teu sistema default, você vai precisar olhar todas as pastas que estão lá nos seus mundos internos, e você vai precisar ir tirando essas pastas e organizando toda essa bagunça e devagarzinho ressintonizando com a tua essência. A tua essência é divina, é criativa, ela simplesmente é da natureza. Ela é abundante, próspera e livre, assim como a natureza é. Só que a gente tá completamente absorto em 1000 camadas, em várias pastas lá zipadas dentro da gente, que a gente não acessa essa nossa essência. Então, realinhar com isso é todo um processo desafiador, mas ao mesmo tempo ele é gratificante e ele é recompensador. Você passa a ser, de fato, não só um escolhedor infinito, mas um escolhedor consciente infinito. E você passa a gerar mesmo a vida que faz sentido pra você. E vai desde o pequenininho até você conseguir ver as grandes mudanças na sua vida. Tava hoje conversando com alunas que viraram amigas, e a gente tá com um projeto que a gente vai fazer, até já aqui dando um pequeno spoiler, uma imersão em conjunto. E eu tava falando sobre isso. Eu tava falando que é claro que minha parte humana fica, tipo, ansiosa, tipo, meu Deus, tipo, caramba, poxa, eu queria estar com outros resultados, tá? Tipo, eu já tenho a consciência, a compreensão disso. Mas o quanto que a gente o quanto que a gente precisa ter paciência pra gente ir integrando essas coisas, reprogramando o sistema default, indo lá na raiz, indo lá na semente, no que eu tô plantando. Sabe? É um processo, só que ele é gratificante, porque a Alice de agora não é a mesma Alice de um ano atrás. Os resultados não são os mesmos. A forma que isso pra mim é vital. Isso eu transpiro isso hoje em dia. Tem coisas que eu transpiro que em algum momento foi apenas racional, ou que nem racional era. Porque em alguma instância, povo, nós só sabemos que nada sabemos. Então a gente vai ser sempre esse grande buscador, sabe? Grandes buscadores. E que a gente possa, de forma consciente, admitir pra si e falar: eu sou um aprendiz eterno. E que bom que a gente é sempre um aprendiz eterno. Porque a gente vai estar sempre mudando os nossos destinos, a gente vai estar sempre chegando em algum lugar. Tá? Paulo Coelho que fala isso nos livros dele, eu acho. A gente está sempre chegando em algum lugar. Então que a gente possa estar mais consciente de onde eu tô chegando de fato. E aplicando a lei do karma na tua vida, através dessa observação, de escolhas mais conscientes, de se perguntar, fazendo esse resumão agora. Então, como você consegue realmente aplicar essa lei do karma na tua vida a partir de agora, a partir desse momento que você ainda tá aqui?
observando as escolhas, observando e percebendo e fazendo escolhas mais conscientes. 2, se perguntando, se fazendo aquelas 2 perguntas. As 2 perguntas são: quais serão as consequências dessa escolha? E essa escolha trará satisfação e felicidade para mim e para as outras pessoas envolvidas nessa escolha? Essas 2 perguntas são muito importantes. E o teu corpo, a tua consciência vai te responder. E aí você vai confiar nela. Porque você já está fazendo aí o seu trabalho de confiar na tua intuição. E a terceira coisa é você pedir orientação para o seu coração, de verdade, todas as vezes, para você trazer essa ação correta e espontânea. Isso precisa ficar default. Alguém precisa te perguntar, precisa te travar no trânsito, em vez de você falar, você vai falar, eita, peraí, opa, vai com Deus, sei lá, fica em paz. Eita, isso aí, ou eu tô estressada e tô manifestando isso, ou, porra, isso aí tá, vai com Deus, abençoa a vida das pessoas. Isso precisa estar no seu sistema default, no seu sistema automático. Lembra que o nosso cérebro é inteligente, nosso corpo é inteligente, ele vai botando tudo no automático. Então que as coisas no automático sejam positivas, sejam ações corretas, espontâneas. Percebe isso? Então essas 3 coisas, observação e escolha consciente, perguntar a si e pedir orientação do seu coração. E aí quando você pede orientação do seu coração, cara, segue. Você precisa começar a seguir o seu coração. E talvez seja uma coisa dolorida no começo, tipo assim, você vai talvez dar uma bagunçada aí na tua rede, porque você já tá acostumada a não seguir o seu coração, e aí várias pessoas também do seu lado estão acostumadas a não seguir o seu coração. Então quando você começar a seguir o seu coração, isso vai reverberar na tua rede, e talvez seja um desafio pra você, e por isso que é muito importante você estar nos grupos certos. Você precisa estar em comunidades, em clubes que estão olhando para um horizonte que você quer ir. Você precisa estar junto de pessoas que estão nesse processo, que estão vivendo a lei do karma, que estão dispostas a realmente mudar a realidade que vive, a realmente voltar para a essência, a realmente viver uma vida abundante, próspera e livre, assim como é a essência divina. Nós somos isso. Se você está nessa live, se você está tendo acesso a isso, você não está aqui à toa. Você já está sentindo aí dentro do seu coração e você ressoou, ou seja, você já está vibrando de certa forma e ressoou para estar aqui, ressoou para esse conhecimento chegar até você hoje. Não olhe para isso e fale, Balela, não, mais uma coisa. Não, velho. A vida tá te mostrando, a canaleta tá toda hora te mostrando alguma coisa para tu voltar pro teu Dharma e tu não tá dando atenção. Então não deixa que esse conhecimento seja só mais um conhecimento, não seja só mais uma coisa que você tá vendo. De novo esse negócio tá vindo pra mim. Então olha pra esse negócio, velho. Olha pras coisas que estão vindo de novo, de novo, de novo na tua vida. São as canaletas do boliche lá tentando fazer você voltar pro teu Dharma. Não é nem voltar, às vezes, é seguir nele. Às vezes você tá tentando muito ir pra um caminho que não é teu, velho. E aí você continua lá, batendo cabeça, sendo que, caraca, a vida tá te mostrando o caminho. E você tá, eu não tô vendo, eu tô perdida. Tá. Olha só, olha como a vida tá. Toda hora entra um negócio aqui, tentando fazer com que eu não passe adiante esse conhecimento. Tá toda hora alguma coisa acontecendo pra, tipo assim, tentar te impedir, tentar que você fique no teu caminho. E você não tá dando ouvidos a isso. Então dê ouvidos a isso. Dê ouvido às coisas que estão sempre acontecendo na sua vida. E tu tá de novo nesse lugar, de novo nesse lugar, de novo nesse lugar. Meu irmão, minha irmã, vamos olhar pra isso. Não foge disso, não. Porque isso vai continuar acontecendo e às vezes vai continuar acontecendo de uma forma maior e maior e maior. Até que você pare e olhe e fale, meu irmão, o que tá acontecendo? Minha irmã de Deus aí. Ô Deus, ô deusa. O que é isso? Sabe? Começa às vezes com uma plaquinha pequenininha assim. Pare. Aí depois você vê que o negócio vem de uma forma um pouquinho maior. Um pare maior. Aí depois o negócio tá acontecendo, tá uma placa de pare luminosa falando, essa é a última saída, luminosa, não saia, pare. Aí você fala, porra, o negócio tá grande agora. E aí quando tá muito grande, às vezes você fica até meio desnorteado, entende? Então não espere chegar nesse momento para você tomar uma atitude diferente. E a atitude diferente, às vezes, é só você parar um pouco, observar o teu pensamento, observar a tua vida, se reconectar com a tua história, se reconectar com quem você é, ressintonizar com a tua essência e seguir o teu coração. Ele sabe muito bem qual é o caminho. Só que a gente não tá acostumado, a gente não sabe às vezes nem a voz que é, qual é o timbre de voz que é o do nosso coração. Saca? Tipo, esse entendimento.
A gente não sabe o que é realmente do coração, o que é do ego, o que é paranoia, o que é pira. A gente não consegue ter nem esse discernimento. Então, faça isso, tá? Vou ficar por aqui hoje. Causa e efeitos me trouxeram até aqui. Seja bem-vindo, Pedro. E todas as outras pessoas que estiveram aqui, passaram, não fujam, tá? Não fujam disso. Se vocês tiveram acesso, confiem que acesso a esse conhecimento aqui não é todo mundo que tem. Eu tenho, sei lá quantas mil pessoas no meu Instagram. E tem várias outras pessoas que podiam chegar, mas elas não chegaram. E as pessoas que assistiram, você que assistiu esse conhecimento até o final, você assistiu esse conhecimento até o final, ninguém mais. Então faça bom proveito disso. Beleza? É isso. Ficamos por aqui hoje. Bem-vindo quem chegou aí hoje, que não tinha ainda tido acesso a nenhum conhecimento meu. Parabéns por você estar aqui. Parabéns por você ter ouvido seu coração, ter ficado, ter escolhido ficar. Lembra, você é uma escolhedora infinita. Você é um escolhedor infinito. Escolha consciente, estar nos lugares que te fazem bem, que você sente de estar. Cara, que eu sinto de estar aqui. Então fica. E receba a experiência. Show? Cheguei atrasada, mas cheguei. Feliz que você ficou até aqui, Lola. Feliz, muito feliz mesmo. É bom quando as pessoas que estão muito perto de mim no meu dia a dia têm acesso a essas coisas que normalmente eu não falo, né? Tão profundo assim, né? Falo, porque eu sempre falo, mas de uma forma tão profunda. Tá? Cheguem mais perto, estejam mais acessíveis. Eu tô com vários projetos rolando. Tem o Intuition rolando, que é um grupo pra gente reconectar com a intuição. Tá rolando esse grupo. Estejam mais perto, vem pra aula de yoga. Troca ideia comigo. Eu vou abrir vagas já pra Jornada Sync também, que é uma jornada de ressintonização. Vem tá perto. Você não tá, de novo, você não tá aqui à toa, ok? Se você não teve acesso a esse conhecimento de rolê, tá? Chegou a hora de você ter esse conhecimento aí, acessível pra você, tá? Chegou a hora e você deu check nessa hora. Você falou, não, tô aqui. Esse é o momento. Beleza? Maravilhosa. Feliz que vocês estão aqui. Gratidão e parabéns, tá? Parabéns pra você, por você estar aqui. Show? Ficou até aqui, até o final. 2 horas aí quase de live, 1 hora e blau de live. É isso, a aula comigo é assim, tá? Compartilhem esse conhecimento com quem vocês sentirem que devem acessar esse conhecimento. Isso é importante, tá bom? Tamo junto. Só vai. Amanhã, semana que vem tem mais. Tamo junto.